Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos finalmente começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias da semana. E hoje hoje o tema é muito prático mesmo, né? Como ser um cristão autêntico, comprometido com a palavra, que leva Deus a sério no ambiente de trabalho. Porque na igreja é fácil ser cristão, né? No meio de outros cristãos também não é tão difícil assim. Mas no ambiente de trabalho, onde você está lá para exercer a sua profissão, não é? Para cumprir o seu contrato de trabalho, para satisfazer as exigências do seu empregador, como ser um cristão autêntico, dedicado, que agrada a Deus, não é? Sem ser chato. Tenho certeza que você conhece algum cristão que trabalha perto de você ou perto de alguém que você também conheça e que tem a fama de ser chato, justamente por ser cristão. Daí, pode ser que ele seja um cristão chato porque os ímpios não gostam da presença da luz. A luz incomoda, de fato. Isso é inegável. O apóstolo João, no primeiro capítulo do seu evangelho, deixa isso muito claro, né? O cristão é tido como chato porque ele é luz e as trevas odeiam a luz. Simples assim. Pode ser também que ele seja considerado chato porque ele é uma pessoa chata. Usa a fé para ficar condenando as pessoas ou trabalha de uma maneira ineficiente e, quando chamado a atenção por ser um mau profissional, atribui isso à perseguição pelo fato dele ser cristão. Existem outras razões para essa pergunta que nós vamos tentar explorar aqui com os nossos convidados ao longo do debate. Mas eu queria saber, na sua opinião, é possível, e em caso afirmativo, como ser um cristão autêntico, dedicado, que agrada a Deus, mas que não seja chato no ambiente de trabalho? Está no ar o Vejam Só. Está conosco, depois de muita insistência da produção, porque ela tem uma agenda muito cheia, a doutora Aline Cristina Silva Souza, né, doutora? Isso, graça e paz. Paz e graça. Fala sério, viu? Muitos compromissos. Final de ano é complicado. Muita confraternização da escola do Caio. Então, eu acho que você devia fazer uma reciclagem das desculpas que você dá para a produtora. Porque só de festa de fim de ano do único filho que ela tem foram umas 8. Imagina, só foram 2. Duas? Duas. Tem a da igreja e tem a da escola em si. Então foi meio complicado. Tá. Aí tá indo. Onde fica o seu consultório? Fica no Tatuapé, na Praça Silvio Romero. Perto do metrô? Do lado, praticamente. Do lado, uma vírgula. Uns 10 minutos de 10 caminhada. minutinhos de caminhada, mas é tranquilo. Tá bom. Praça Silvio Romero, lá no Tatuapé. A senhora é de qual igreja? Eu sou da Assembleia de Deus, Ministério Belém. Ah, muito bom. Muito obrigado pela presença da senhora. Por nada. Do outro lado também, enchendo a televisão com a sua sapiência e com o seu charme, o pastor Dimas Paulino de Souza, da Igreja Batista Pedra Viva. É, né, pastor? Paz e graça. Graça e paz. Obrigado pelos elogios. Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. E feliz por estar aqui nesse programa. A gente tem um carinho especial pelo seu programa. Tem edificado muitas famílias. E nós nos sentimos honrados em poder sempre colaborar com você. Ah, o carinho é recíproco. Pastor, onde fica a Pedra Viva? Fica na Avenida Sabará, 3673, Interlagos. Pertinho do shopping lá, né? Próximo do Shopping Interlagos. Muito bom. A Avenida Sabará, todo mundo conhece. Antes de cruzar o rio, né? Para quem tá indo para a Zona Sul. Exatamente. Ali vira à esquerda, pouquinho à frente já está lá a Igreja Pedra Viva. Isso. Seja muito bem-vindo, Deus o abençoe. Obrigado. Muito bem. Você vai entrar no site vejamsó.com.br e votar em nossa enquete, cuja pergunta é bastante, assim, direta. A pergunta da enquete é: no seu ambiente de trabalho, lá onde você trabalha, os cristãos costumam ser chatos? Seja honesto, tá?
As respostas são, adivinha? Sim, todos. Ou sim, só alguns. Ou não, os cristãos não costumam ser chatos. E não sei, né? Não sei. Vote na enquete, você pode ganhar a camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Pastor Dimas, a enquete de hoje é meio estranha, né? Diz que no seu ambiente de trabalho os cristãos costumam ser chatos. Quem trabalha numa igreja, como é que responde? Lá só tem cristão. Mas também tem gente chata. Mas antes de trabalhar na igreja, eu já trabalhei eu era do mercado corporativo, né? E já tive, assim, a experiência de trabalhar com irmãos, né? Na mesma fé, das mesmas denominações. E eu pude ver que, assim, de fato, nós não estaríamos pecando em afirmar que existe alguns irmãos que no ambiente de trabalho eles conseguem ser chatos, né? Às vezes eles querem evangelizar numa hora que não é a hora correta, né? Há aqueles que às vezes são mal-humorados no ambiente de trabalho, sem dizer aqueles que são antissociais, que não participam sequer de uma festa de confraternização, acha que vai estar no ambiente com ímpios, com impuros e vão estar ofendendo a Deus. Então isso acaba criando muita resistência, e na hora que ele for precisar evangelizar de fato, isso vai constituir uma barreira, porque as pessoas vão falar assim, poxa, mas... Então há várias variantes, né? No decorrer nós vamos ver do ponto de vista pastoral, né, e comportamental por parte da doutora Aline, mas eu vejo assim que há alguns irmãos que precisam ter um comportamento mais adequado no local de trabalho. Muito bem. Doutora Aline, a senhora, antes de ser psicóloga e dona do seu próprio negócio, trabalhou em algum lugar? A senhora já foi empregada alguma vez? Já fui empregada. O que a senhora fazia? Eu já fui supervisora de call center. Você trabalhou em call center? Trabalhei em call center. Eu Você comecei esteve como trabalhando? operadora. Você esteve trabalhando em call center? Eu trabalhei durante 7 anos com call center. Tá brincando? Sim, eu... Atendia ligações? Eu comecei como atendente, depois fui para auditoria, né? Que você audita as ligações, depois fui para monitoração até chegar na parte de supervisão de monitoração, que era para responder os processos e tudo mais. E trabalhei em uma clínica de psicologia, que não é o meu consultório. Trabalhei por 2 anos lá. Nesses lugares em que a senhora trabalhou como funcionária, né? Tinha cristãos chatos? No call center, na clínica não, porque a gente já parte do bom senso, né? Mas no call center existia uns que, no meio, assim, do expediente, queria evangelizar, cantarolar em voz alta alguns hinos e tudo mais. Tem que se haver bom senso. Isso incomodava a senhora, os hinos cantarolados? Não só a mim, mas a maioria das pessoas, né? Porque não era o ambiente apropriado. Você com um cliente na ligação e alguém cantarolando é a mesma coisa de alguém cantando um funk também. Um hino igual a um funk? Não, o incômodo. O incômodo que cada um causa em um ambiente é inconveniente. Ô pastor, quem se incomoda com hino geralmente é endemoniado, não é não? Fala a verdade. Já pensou, né? Você lá na mesa de cirurgia, o médico tá te abrindo, aí o médico resolve cantar um louvor, fazer uma oração, o anestesista sai da sala. Não sendo mais perto que ela está. Geralmente né? Vai criar um problemão. Ou junto ao trono de Deus preparado. Conhece esse hino, né? Conheço. Então, são hinos de morte, né? Então, já pensou? O médico. Mas tá bom, doutora. É que hoje é quarta-feira, a gente tem que levar o tema mais ou menos leve. Por que a senhora acha que os cristãos têm a tendência de serem considerados chatos no ambiente de trabalho? Na realidade, é o comportamento, é a atitude, né? Que ele tem.
Não adianta você querer enfiar a Bíblia goela abaixo de uma pessoa. Você tem que saber qual é o limite, né? A sua liberdade termina quando começa do outro. É saber o limite. E muitos não entendem, não têm o bom senso e não sabem a hora de parar ou encontrar o melhor momento. Geralmente é num momento inapropriado. E isso acaba deixando a outra pessoa fora de si, né? Fala assim, não, o que está acontecendo? Eu estou aqui trabalhando, tem alguém cantando ou tem alguém querendo falar da Bíblia? Então acaba sendo muito chato. Tá, agora, a senhora mencionou que na clínica não tinha cristão chato porque usava o bom senso. Eu não entendi. Acaba se usando o bom senso. Você começa a saber esse limite, né? Os profissionais em si, eles sabem o limite. Não se discute religião. Você fala de Deus, porque o paciente vem com algumas questões e fala de Deus, mas ele sabe o limite de não pregar religião, né? Imagine que você está num consultório e aí cada um vai defender a sua convicção religiosa. Os pacientes, ao invés de melhorarem, talvez piorem. Quer dizer que, então, na clínica e na terapia, não pode ser cristão? Não é que não pode ser cristão. Não pode defender convicções religiosas. Você pode ser cristão onde você quiser. Você fala de Deus onde você quiser. Você só não defende a sua bandeirinha. Pastor, ser cristão é só defender uma bandeirinha? Não, é mais do que isso, né? Mas eu entendo que corpo de psicólogos, né, tem sofrido muitas retaliações ultimamente, né? Questão da ética profissional deles, de às vezes... Eu tenho psicólogos na igreja que, no momento da terapia tal, eles não podem sequer aconselhar a pessoa a ir a uma igreja, sendo ela uma crente, membro de igreja, né? Então, creio que são dias ruins, né, que nós estamos vivendo. Tá, mas, por exemplo, vamos supor o seguinte. A doutora Aline está mencionando a relação paciente e terapeuta, Terapeuta, certo? Isso. Mas fora desse ambiente, então, geralmente clínica de psicologia tem alguns psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos e tal. Então, quando vocês estão lá na equipe tomando café ou batendo papo, aí é diferente. E pode ser que o cristão se comporte de maneira chata ou inadequada lá. Pode ser sim. Da mesma forma que ele pode se comportar fora do consultório de uma maneira chata. Se ele tiver essa personalidade, ele vai ser chato em qualquer lugar. Então, é saber, ter o bom senso, né? Porque tem cristão que, assim, tá num bate-papo informal, falando um assunto que não tem nada a ver com religião, e ele vem no meio do nada e cita versículos, inclui algumas coisas, e que as pessoas ficam boiando, né? Quando você se comunica com alguém, você pressupõe que aquela pessoa que está te ouvindo vai entender, porque senão não adianta nada você falar e a pessoa não te entender. Agora, quer falar, pastor? Não, a questão, né, do debate, né, da autenticidade, né? Há espaço para o crente se manifestar na empresa, no local de trabalho, né? Por exemplo, eu trabalhei numa empresa que o nosso horário de almoço, a empresa dava 1h30 para nós. E era no Itaim, e ali é uma região muito farta de restaurante e tal. A gente conseguia em meia hora, 40 minutos almoçar, se deslocar. E nós tínhamos um grupo que nós estudávamos a Bíblia no horário de almoço, que era composto pelas pessoas que trabalhavam na empresa. Havia 7.000 funcionários na empresa. Então, tínhamos presbiterianos, batistas, assembleanos. Então, nós nos reuníamos, a própria empresa cedia uma sala para a gente. Outros iam para a academia malhar, outros iam fazer qualquer coisa. E ali a gente sempre procurava convidar uma pessoa para orar, né? Então, a gente esperava esse momento, que a gente achava que era um momento propício para poder fazer a obra da evangelização. Porque imagine você, uma pessoa, um irmão que trabalha na área de contabilidade, no final do mês, que aquela pressão, né? Tem que fechar balanço e tal.
a gente chegar lá e querer, às vezes, falar da programação da igreja, falar isso, a gente acaba atrapalhando, né? Agora, no que diz respeito ao comportamento, há irmãos, há pessoas que, às vezes, ele é um excelente profissional, mas ele não é tão bom na arte de se relacionar. Ele pode ser, muitas vezes, mal visto na empresa, devido, sei lá, ao seu gênio, ao seu temperamento, ser uma pessoa que ele pode resolver tudo no departamento dele, todo mundo gosta dele, mas trabalhar com ele, às vezes, é complicado, né? Então, uma das formas de a gente pedir para os irmãos serem autênticos é procurar serem carismáticos, né, com as pessoas. Há profissionais que chegam no ambiente de trabalho sequer dão bom dia, boa tarde. Então, nós que somos do Senhor, né, acho que um fim de semana, olha, desejo um final de semana abençoado para você. Se você quiser ir lá fazer uma visita para a igreja, nós temos que ser pessoas cordatas, gentis, que isso, a própria empresa hoje se preocupa muito com isso, né? Nenhuma empresa séria, principalmente as multinacionais, elas investem pesados na área de treinamento, desenvolvimento, de liderança, e elas não querem ter no seu corpo de funcionários pessoas implicantes, que brigam, que discutem, pessoas assim que são muitas vezes impetuosas, pessoas que vivem dando problema no relacionamento. Então, nós realmente, o crente tem que fazer a diferença no local de trabalho, né? A ponto deles, se um dia sair da empresa, ele ser lembrado ali como um bom funcionário, uma pessoa que se relacionou muito bem, que foi humilde, que foi, sei lá, sincero e por aí adiante. A Ruth Moraes, de Campina Grande, lá na Paraíba, é só não comentar sobre religião no trabalho. Dá exemplo comportando-se como profissional e dá exemplo testemunho de um verdadeiro cristão, não envolvendo-se com coisas ilícitas. Mostrar autenticidade, com naturalidade, sem ser chato e sem criticar as demais religiões ou denominações. Não sei, né? A Ruth está mencionando aqui algumas coisas, para ela parece não difícil ser um bom cristão sem ser chato. Basta não comentar sobre religião no trabalho. E dar o exemplo. Agora, quando ela vai dar o exemplo, por exemplo, não se envolver com coisas ilícitas, pode esbarrar em alguém que queira, eu não quero atender esse telefone aí, fala que eu não tô. E aí? Aí tá errado. Tem que ser profissional, né? Como assim? Não fala que eu não tô, se você tá lá, você já tá mentindo. Então, mas aí o ímpio fala assim, eu falo pra minha mulher que eu não tô. Aí você, aliás, você trabalha como telefonista no call center, né? E aí? Ele não pode atender no momento. Eu não tô falando que ele não tá. O que ele tá fazendo? Aqui é a mulher dele. Quem que tá falando? Ele está ocupado. Não pode atender. Ele está ocupado não querendo. Se a secretária fala um troço desse pra esposa do cara, ela piora a situação do sujeito milhões de vezes. Imagina, claro. Ele está trabalhando. Quem você pensa que é? A esposa tem que respeitar o ambiente e o espaço do trabalho dele. Ai. Mas é o correto, né? Não. Sim. A mulher já está cismada que você é que está cobrindo o negócio dele lá. Não. Se for um outro cara que fala, é o seguinte, ele está numa reunião aí... Se ele for mal visto na empresa, por falar a verdade, por ser ético, por ser correto e tal, então, se ele for mal falado, porque, aquele cara é chato, né? Ele faz tudo certinho e tal. Então, Jesus diz que ele é bem-aventurado, né? Depende, pastor. Ele é bem-aventurado. Depende. Os fariseus faziam tudo direitinho. Jesus odiava eles. Não. No ambiente de trabalho, pastor. Estamos falando do ambiente de trabalho. Não. Aquele comprador que não aceita levar bola, né? Aquele profissional que ele é pontual, então ele não é aquele crente que chega atrasado, pede para outro bater o cartão no lugar dele. Então, estou dizendo daquele cara que faz as coisas certas, né? Que dá um bom testemunho, né? Sem farisaísmo, né? Então, é que tem o jeito certo e o jeito errado de fazer a coisa certa.
Depois a gente vai tratar disso. Eu vou explicar do que eu estou falando, mas nós vamos falar de coisa certamente boa. Muito bem, de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Olha, a repórter Kátia Silva, ela preparou a matéria que propõe o tema de hoje. Vejam só. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos. Antes, os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Não basta somente vestir-se bem e ter um bom desempenho. No ambiente de trabalho, é fundamental ainda ter um bom comportamento e bom senso. O ideal é evitar deslizes que em determinadas situações podem ocasionar prejuízos graves. Consultores dizem que o melhor a fazer é evitar determinados assuntos em um ambiente corporativo, como, por exemplo, falar sobre problemas pessoais e até assuntos como futebol, política e religião. Na legislação, conta que a liberdade de crenças é um direito de todo cidadão, mas especialistas em recursos humanos aconselham que qualquer tipo de manifestação religiosa em lugar público deve ser evitado. Segundo alguns, viver como cristão no ambiente de trabalho nem sempre é tarefa fácil. Então, como deve agir um cristão? Como ser um cristão autêntico sem se tornar chato? Este é o tema do Vejam Só desta noite. Muito bem, e você participa do tema votando na enquete que está no site www.vejamsó.com.br. Doutora Aline, embora não seja exatamente o tema de hoje, essa questão que eu vou colocar para a senhora agora, foi abordada aí na matéria, que alguém aí recomendou evitar-se alguns assuntos no ambiente de trabalho e tal, entre eles a discussão ou compartilhamento de problemas pessoais. Sim. Bom, até onde eu sei, isso aí não deve ser levado muito a sério, porque já fizemos inclusive alguns debates aqui a respeito de estatísticas de que há uma quantidade enorme de relacionamentos românticos, inclusive, que começam no ambiente de trabalho. Então, como é que começa um relacionamento romântico sem envolvimento pessoal, eu não sei. Na realidade, é você levar aspectos negativos para o ambiente de trabalho. Porque, geralmente, as pessoas... Tem uma estatística que as pessoas se relacionam emocionalmente, né? No quesito amoroso, com pessoas que ela convive, seja de um grupo religioso, seja de um grupo que ela faça parte no trabalho. Então, é meio difícil. Algumas empresas não permitem o relacionamento, né, amoroso entre funcionários. Mas outras, se não interferir, for de departamentos diferentes, acabam não tendo problema algum. Mas as que não permitem, elas têm um problema, porque são enganadas o tempo todo, não é? Pode acontecer. E aí só vão descobrir a hora que receberem o convite de casamento. A senhora já namorou algum colega de trabalho? Não, nenhum. Nenhum. Onde se ganha o pão, né, não se compra carne. Como é que é o negócio? Mudando um pouquinho. Onde se ganha o pão, não se compra carne. Eu escutei isso muito na minha vida. É bom separar um pouco. Sério? Sério. Nenhum namorado seu foi do ambiente de trabalho? Nenhum. Tanto que quando eu comecei a trabalhar, eu já namorava o meu esposo. Também, já tem isso. E o senhor namorou alguma colega de trabalho? Não, nunca namorei. Nunca tive essa experiência, não. Agora, pastor, trazendo para o tema de agora, o senhor está com uma missão muito difícil nesse momento, porque o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, até a Kátia mencionou alguns versículos de Paulo a Timóteo, mas ela não citou este, em que o apóstolo Paulo exorta Timóteo a pregar a tempo e a fora de tempo,
Quer seja oportuno, quer não. Fala e não te cales, prega a palavra, insta, exorta, repreende, a tempo e a fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Está na Bíblia, palavra de Deus, inerrante e inspirada pelo Espírito Santo. Puxa vida. Tá ou não tá? Tá na Bíblia. Esse versículo existe. Existe. E aí? Puxa, queria tanto que Paulo estivesse aqui para responder isso. Pastor. Boa. A gente ensina os irmãos, né? Tem uma pesquisa que quase que 60% das pessoas que saem da igreja saem por problemas de relacionamento. Nem tanto por questões doutrinárias, outros por questões morais, enfim, né? Então você vê que relacionamento é algo muito apreciado hoje em dia nas instituições, né? E a gente, conversando assim, com profissionais da área de RH e tem aquelas empresas que já têm um certo preconceito com o crente. Tem. Que eles falam que não tem, mas tem. Inclusive, na hora da entrevista, já o cara pergunta ao entrevistador qual a religião, né? E isso daí, eu lembro que quando eu fazia entrevista, eles perguntavam, eu falava, pô, pra quê, né, meu? Não pergunta o time de futebol, não pergunta o partido político que você vai, mas pergunta a tua religião. Então, há aquelas empresas que são preconceituosas, há pessoas que são preconceituosas com o cristão, acha que o cara é fanático, o cara vai chegar na empresa. E às vezes ele é um excelente profissional, ele apresenta excelentes resultados, então nós não podemos julgar o profissional pela sua religião. Como tem também ateus que são bons profissionais. Claro. Isso daí tem em todos os lugares. Agora, eu posso ser autêntico no meu local de trabalho, andando humildemente com meu Deus, né? Não querendo ostentar uma vaidade, alguma coisa assim que depõe contra o evangelho. Eu posso ser autêntico no meu local de trabalho, sendo honesto com as pessoas, né? Sendo verdadeiro, falando, tratando as pessoas com educação, com respeito. Eu posso ser autêntico no meu local de trabalho, agindo profissionalmente com prudência, ser prudente nas minhas... Às vezes você tem que tomar decisões, né? Vai contratar um fornecedor, seja prudente, fez 3, 4 pesquisas, não dá motivo nenhum para ninguém falar nada, porque às vezes não dando já vão falar. Agora, se os pastores puderem ajudar as ovelhas, principalmente assim na arte de se relacionar, porque é o que mais pega, porque às vezes a pessoa ele é um sanguíneo ao extremo, então ele se irrita facilmente. Eu tive uma pessoa na igreja que eu tive que ajudar ele nesse sentido, porque ele tinha uma personalidade muito forte e ele vivia entrando em atrito, e eu tive que chamar ele. Uma vez ele quase agrediu o chefe dele, quase saiu na mão lá no escritório. E eu tive que orientar ele, que ele tinha que se submeter, como a palavra de Deus fala, porque senão a gente perde a credibilidade. Quando a gente precisar falar de Jesus, vai ser... eles vão olhar as nossas atitudes e vai ficar difícil para a gente. Então, ser realmente uma pessoa convertida a Cristo, ele vai ser autêntico em qualquer lugar, em qualquer ambiente de trabalho. Então, você pega, por exemplo, jogador de futebol, né? Quantos jogadores de futebol que a gente já leu nas reportagens, que fazia gol, levantava a camisa, I love Jesus, e tal. E nos vestiários, o cara chato, ninguém gostava dele, dava mau testemunho, concentração, levava a mulher para concentração. Então, depõe contra, né? E aí a gente tem também aqueles, por exemplo, posso falar um aqui, o Kaká, que dava bom testemunho, inclusive agora ele foi designado para ser o embaixador da Visão Mundial, né? Da ONG Visão Mundial, que ajuda crianças no mundo todo. Então, você tem aqueles que dão um bom testemunho, e você tem, que são autênticos, e você tem aquele outro que às vezes se torna chato. E aí é o que você falou no início, né? Às vezes ele não é eficiente na tarefa dele,
e ele coloca a culpa como se alguém o tivesse perseguindo. Não, que aqui essa empresa me persegue. Aí ele muda de empresa, vai para outra e continua o mesmo problema. Cansei de ouvir isso. E quando algum crente chega, pastor, olha por mim que estou sendo perseguido no ambiente de trabalho, eu já fico contra o cara. De saída. Já vou errando também, porque isso é julgar, né? Porque a maioria esmagadora das vezes não é perseguição. Desculpa esfarrapada que o cristão dá por não ser um bom profissional. E olha, nós que somos pastores, doutora, a gente vê assim muito pela igreja. Porque tem gente que até na igreja é chata. Sabe aquela pessoa que termina o culto e vai embora e não cumprimenta ninguém. Às vezes você tem uma cantina, uma coisa que você faz ali para confraternizar e tal. E não tem um passeio da igreja, não vá. Não se relaciona. Se você fala assim, vamos fazer um culto na sua casa. Não, na minha casa não. Então é relacionamento. Infelizmente a pessoa fica antissocial, né? Então... Ô pastor, esse é o menos chato. O mais chato é o grudento, o chiclete, que implica com tudo, quer discutir o som tudo. alto, o não sei o quê. Reclama de tudo. Não é? O implicante, né? O implicante. Esse o é terrível. Né? Eu acredito que uma das piores maneiras de ser chato no ambiente de trabalho, como cristão, é querer ser... E aí a gente tem que pegar no pé das pentecostais aqui, entendeu? Né? Se bem que a senhora, como pentecostal, como eu vivo dizer, né? Pentecostal de boutique, né? Porque... E viu que esse apelido já pegou até com os adolescentes. Mas é verdade, irmão. Lá da igreja. Qualquer dia eu vou fazer uma visita de surpresa na sua igreja para ver se consigo ver a senhora orando em línguas, porque eu duvido que a senhora seja pentecostal. Mas enfim. Mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. Eu sabia. Eu não falei? Tá vendo? Tá vendo? Mas não necessariamente eu preciso falar em línguas. Esse é outro tema, tá bom? Que, aliás, a gente vai pautar, se não me engano, para a semana que vem. O dom de línguas. Uma das maneiras de ser chato como cristão no ambiente de trabalho é querer bancar o profeta, a profetisa, né? Ter palavra de Deus para todo mundo. Geralmente, quase sempre a palavra de exortação, de correção, por exemplo, a senhora é uma pessoa muito vaidosa. Isso é fácil de notar. Os crentes que trabalham com a senhora já dividem, irmã, vigia, não sei o quê. Não. Nunca ninguém implicou? Não, nunca ninguém implicou. Aliás, eu recebo elogios, não implicância. Não fazem mais crente chato como antigamente. Não implicância. Mas tem muito crente que implica com a roupa da pessoa. Sim, usar calça, usar brinco, os mais antigos, os tiranossauros assembleianos. E uma última que eu queria seu comentário é pessoas que se colocam isso no ambiente de trabalho ou na igreja também, o xerife da vida dos outros. E aí ele acaba cometendo um grande pecado, né? Ele fica julgando e tomando conta da vida alheia. Ele acaba sendo chato, ele acaba sendo fofoqueiro e isso acaba acontecendo muito dentro das empresas. O xerife o vigia, né? E aponta, olha, fulano chegou atrasado. Olha, fulano não entregou o que tinha que entregar no dia certo. Isso é antiético. E tem o RH e tem os supervisores que estão ali para isso. As atitudes valem mais do que as palavras. Às vezes você prega uma coisa e vivencia outra totalmente diferente. Então, você primeiro tem que ter a atitude de cristão, né? E você acaba evangelizando mais com as suas atitudes do que com as próprias palavras. Então, Agora, existe algum tipo de tendência na psique humana para fazer isso, que é uma atitude comum de querer tomar conta ou de querer implicar com o jeito do outro ser? Na realidade, quando você começa a implicar demais com o jeito do outro, na realidade você quer ser o que o outro é e não consegue. Por isso você implica e aponta tanto aquele defeito que você acha que o outro tem, quando na realidade era o que você gostaria de ser e não consegue. Isso, mas é consciente? Alguns são, outros não. Mas a maioria são. Sabem disso? Sabem. São os ditos recalcados? Sabem disso. O que é uma pessoa recalcada? Ela
se submete a ser algo que ela não é e ela critica uma outra pessoa que tem uma atitude, uma personalidade que ela gostaria de ter. Então, ela abafa essa vontade e transforma-se num personagem para ser agradável e aceita pelo outro. Tá. Pastor Heber, eu tenho assim uma reunião que eu faço mensal com os empresários da igreja e eu tenho ouvido deles que alguns têm aquela filosofia de contratar crente até para abençoar os irmãos e tal, e mesmo no ambiente onde só irmãos da igreja ali e tal, ainda tem esse tipo de implicância, né? Algumas pessoas gera até um problema para nós, porque aí quando o irmão precisa mandar embora por falta de competência, ele leva para o lado pessoal, aí ele quer sair da igreja. Então você vê que há uma oportunidade de se pregar o evangelho no mundo corporativo. A gente tem que só saber o momento certo. De repente a pessoa quer abrir um problema, porque você passa tanto tempo na empresa, às vezes você passa mais tempo na empresa do que dentro da sua casa. Então, surgiu uma oportunidade, né? Alguém foi lá, lhe procurou pedindo uma oração, sabe que você é crente e tal. Por que não convidar essa pessoa depois do expediente para ir na sua casa, tomar um chá, um café, ou ter a oportunidade de aproveitar e evangelizar, falar do amor de Jesus? Eu acho que é possível conciliar as coisas. Agora, aqueles crentes, principalmente aqueles que são legalistas, que ficam realmente praticando proselitismo no local de trabalho, querendo arrancar o crente da outra igreja e levar, eu acho que isso é... Pescador de aquário. Usando, né? É difícil, né, pastor? É complicado. Ricardo Alexandre de Faria, ele mora na Bahia, lá em Camaçari. Paz e graça a todos. Pastor Heber, há algum tempo atrás, ouvi de um pregador que o crente deve ser chato. Ele justificava o argumento dizendo que a missão de pregar o evangelho, os princípios, valores e opiniões do crente deveriam ser tão fortemente evidenciados em sua vida de maneira que as pessoas à sua volta o considerassem um chato. Os discípulos de Jesus, pelo fato de se parecerem tanto com o seu mestre, foram apelidados de cristãos pelos cidadãos de Antioquia. O apelido pegou e até hoje os discípulos de Cristo são chamados de cristãos. Isso significa ser cristão, ser parecido com Cristo. No entanto, ao observar as Escrituras, não vejo um Cristo chato. Pelo contrário, Jesus era convidado para festas, casamentos, confraternizações e refeições. O que me faz pensar que ele poderia ser simpático. É mesmo, né, pastor? Com certeza. Cristo não tinha fama, ele tinha fama de beberrão, comilão, mas de chato ele não tinha, não. Mas quem que não queria estar ao lado dessa doçura, dessa beleza, da grandeza de Jesus, né? Imagina, a companhia de Jesus era agradável, porque dele só saía luz, vida, e mesmo quando ele tinha que exortar, chamar atenção, ele fazia isso com uma profunda compaixão que ele tinha pelo ser humano. Então, de fato, Jesus é maravilhoso, né? Nós que amamos a Jesus, temos na figura dele o exemplo do nosso mestre, né? Agora, tem um autor de um dos principais teólogos que o Brasil já teve, ele partiu para a eternidade, foi assassinado. Ele escreveu um livro, né? Tornou-se um clássico da editora ABU, Aliança Bíblica Universitária, O Cristão Esse Chato, o Robson Cavalcante, né? Onde ele mostra que o fato de o ensinamento de Jesus ser a contracultura desse mundo vai fazer com que o adepto desses ensinamentos de Jesus acabe sendo visto de uma maneira, pelo menos, estranha pelo mundo. Isso é normal? É normal. Quando você vai contra algo que as pessoas acham normal, né? Que lá fora, no mundo é normal, você vai contra, eles já acabam deixando um pouco de escanteio, né? É muito difícil, por exemplo, você tem um grupo de amigos e de sexta-feira eles vão para um barzinho e vão beber, e você não bebe. Eles chamam uma vez, você se recusa a ir, porque não é um ambiente propício, porque você não bebe. Ou você vai tomar um suco.
chama uma vez, chama duas, se você rejeita, eles acabam não chamando mais. Então, como é normal aquele grupo beber e você não está tendo o mesmo comportamento, eles acabam te excluindo daquele momento, mas não do grupo e não da amizade. Né? Então, algumas coisas que você acaba sendo contra, as pessoas acham que é normal e acabam te excluindo. E talvez você seja visto chato por isso. Mas o que deixa caracterizado chato são as insistências, né? Aquela pessoa, imagine você dentro da sua casa e você atendeu tocou a campainha, você atendeu uma pessoa, resolveu, você voltou e a pessoa fica tocando a campainha até cansar. Isso pessoa chata, né? É a mesma coisa que num momento inapropriado a pessoa começar a falar algo que você naquele momento não está disponível para ouvir. Então tem que saber os momentos adequados para se aproximar, se apresentar e falar de Deus. Tá. Deixa eu pegar mais uma mensagem. O pastor Lelson Dias, lá da Bahia, Filadélfia. É simples, é só ser cristão de verdade. Mas Jesus falou que o mundo odiaria os discípulos. O Nelson Mandela era discípulo de Cristo, né? E a gente está vendo toda a humanidade celebrando a morte dele pela sua defesa dos direitos humanos, da igualdade racial. E ele, membro da igreja metodista na África do Sul, né? E nós temos visto aí um excelente exemplo, né? De pessoas que até não são evangélicos, indo lá e reverenciando e falando e discursando. Então, pastor, no caso, por exemplo, dele, né, que política, que a gente sabe que é um negócio muito mais difícil de conciliar, valores do reino e tal, né? Mas ele conseguiu dar um testemunho de integridade, como disse aí o internauta, foi autêntico, né? Foi um cristão autêntico. Então, um exemplo oportuno, né, dessa semana, que a gente está vendo na mídia, e a mídia tem ocultado a religião do Mandela, porque não sei se não é interessante para eles admitir que um evangélico também pode ser alguém de expressão, né, e tal. Mas se fosse o contrário, eu acho que a mídia não iria ocultar, iria falar, tá vendo, foi evangélico, fez isso, fez aquilo outro. Então, temos aí esse exemplo, né, pastor? Com certeza. E que você pode estar estranhando, né, porque fala do bispo Desmond Tutu, né, que é o mentor espiritual do Nelson Mandela, mas é um bispo anglicano. Exatamente. Não é da igreja católica, né? É um bispo anglicano. Da denominação do Cavalcante, do Robson, né? É a mesma denominação do falecido bispo Robson Cavalcante, de saudosa memória. Pastor Antônio Freitas, da capital paulista. Olá, paz de Cristo a todos. Em Romanos 12, 17 e 18 diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. No local de trabalho, há pessoas que confessam pertencerem a religiões. Nós não temos que concordar com o que fazem ou falam, mas há condição sim de estarmos trabalhando juntos sem agredir ninguém, ou sem agredir alguém. A nossa maneira de ser, nosso testemunho despertará interesse nas pessoas sem sermos chatos. Eu acredito que são aqueles que a todo momento querem ser santíssimos e, na verdade, temos que ser diferentes de tal forma que conquistemos pessoas para o reino de Deus. Doutora Aline, quer falar? Imagine você, tá me vendo aqui a memória, né? Uma irmã que é cabeleireira, né? Manicure, tem um salão, né? É uma agência de evangelização, porque quanto de pessoas que transita, né? E ali eu percebo, quando eu vou na minha cabeleireira, que as pessoas quando sentam ali, parece que é um divã mesmo, né? Então eles começam a falar problema da vida, do filho, não sei o quê. E ela está trabalhando e está tendo a oportunidade de falar de Jesus e sem ser chato, sem ser implicante e tal. Então, nesse caso, há uma conciliação, é possível, porque
ela é dona do salão e tal. Então, acho que em alguns ambientes, talvez respondendo Paulo anteriormente, eu acho que é possível sem conflitar, né? Inclusive, eu tenho falado para elas, né? Poxa, vocês têm uma oportunidade que nós, pastores, às vezes não temos, né? Porque a pessoa vem aqui toda semana, vem fazer escova, cabelo, unha, e falam mesmo, problema com o filho na escola, problema disso. E a oportunidade que elas têm de evangelizar, então, tanto é que, pelo menos lá que congregam comigo, tem levado pessoas à igreja, tem tido essa oportunidade, então... Mas isso só é possível porque ela não é invasiva. Houve uma abertura para que ela pudesse evangelizar. Ela não invadiu o espaço do outro. É verdade. Né? Porque quando você é invasivo, em qualquer lugar, né, que você é invasivo, você acaba sendo inconveniente. Então, quando você tem uma abertura, aí sim você pode falar. Mas se meter a falar, aí te dá um ar de prepotência, né? Tudo mais. Porque eu não perguntei, está falando por quê? Nós vamos para o intervalo. Na volta a gente vai, inclusive, ver a mensagem da João Rezende, que é uma das que faz isso que o pastor acabou de falar, né? E todo mundo que procura, ela dá um jeito de encaixar Jesus e tal, e já levou muita gente para a fé. A gente já volta. Doutora Aline, a senhora disse aqui que antes de ser uma rica empresária do ramo terapêutico... Amém, recebo. Sei. A senhora trabalhou, ralou, né? Sim, ralou bastante. Como telefonista de, como é que chama? Call center? Operadora de call center. Operadora de call center. Usava muito gerúndio? Olha, eu me policiava muito, tanto que as minhas promoções acabaram vindo por conta de ter um vocabulário mais... com menos erros, né, e tudo mais, e eu me policiava, mas às vezes a gente acaba cometendo alguns gerúndios. E falaram que era porque vinha na cartilha aquelas... Tem o script, mas não vem com gerúndio, não. São as pessoas que leem que acabam transformando em gerúndio. Não vem, não. Vem certinho. Que coisa. Então, eu tive uma conhecida que um dia ligou para mim, né, reclamando muito, que ela tinha sido muito perseguida, porque ela já é uma senhora, acabou separando o marido, aí teve que se virar, né? E aí arranjou um emprego de operadora de call center. E era uma empresa de cobrança. Nossa. Né? Pior. E ela, assim, naquele fervor, né? Do primeiro amor e tal, e ela ligava, a pessoa começava a chorar, e ela começava a evangelizar para mostrar que se ela for de Jesus, ela resolve os problemas, inclusive financeiros. Ela é adepta de uma igreja neopentecostal, né? Então, resolve os problemas financeiros, vai prosperar e tal. E às vezes até ela chegava a orar com a pessoa no telefone. Pode? Não, não pode. Ô, irmã, a senhora não é crente, não? Sou, mas não tem temor de Deus? Não é o ambiente propício para fazer isso. Tem o CVV, né? Que a pessoa, quando está num momento de tristeza ou pensando em suicídio, liga para o CVV, Centro de Valorização à Vida. Você não pode nem falar para a pessoa assim, não cometa suicídio. Ela está lá falando, você não pode falar. Que é uma coisa... Mas não foi feito para impedir o suicídio? Foi feito para impedir, mas de que forma? Ouvindo. Você vai ouvir o desabafo, tudo, mas você não pode interferir. Você não pode invadir. A pessoa vai desabafar, você vai tentar mostrar para ela, né? Você não vai poder falar assim, não faça isso, mas você mostra de uma outra forma situações, ela pode procurar ajuda e tudo mais, mas você não pode utilizar a palavra de impedimento. Não faça isso, você não pode interferir na decisão. Pela regra do CVV. Pelas regras. Então, imagine, né? Mas a irmã não estava fazendo obra de Deus? Mas é permitido no ambiente de trabalho dela fazer isso? No mínimo, se ela tem uma monitoração por trás, ela vai receber uma advertência. Ela recebeu, ela foi demitida. Então, foi demitida. Não, mas isso é perseguição do capeta. Não é perseguição. Não é perseguição. Houve casos onde eu trabalhava que a gente pegou ligações
da operadora sendo cantada pelo cliente e a operadora passando os dados, a hora que saía, onde trabalhava, foi demitida. É perseguição? Não, ela está fazendo algo errado. Mas ela estava fazendo prostituição. Não. A irmã que eu falei estava evangelizando. Ela estava marcando um encontro para que, quem sabe, possível, acabaria em casamento. Não, está errado. Não é um ambiente propício para isso. Ô, pastor, me socorre aqui. O senhor acha que a Aline está certa? Eu acho que ela tá, porque assim, olhando pro lado... Ô, pastor! Olhando pro lado da empresa, por exemplo, essa irmã aí, poxa, legal, tá evangelizando, chorou, tem tanto, né, sentimental. Mas olhando pro lado da empresa, a empresa contratou ela para fazer cobrança. A empresa não contratou ela para orar no telefone, para aconselhar, contratou para fazer cobrança. Então, se toda cobrança, é lógico que todo mundo chora, todo mundo, né, meu... Aliás, só de receber uma ligação de telemarketing, eu tenho fobia de telemarketing. Eu já não gosto, não compro nada, porque já dá aquela fobia na gente. Então a pessoa foi contratada para isso. Aí chega lá no final do mês, vai apresentar os relatórios, aí, das cobranças. Não teve um caso que reverteu, mas evangelizou todo mundo. Então ela está no lugar errado, né? Ela teria... É digno de esquipar. Por exemplo... Inclusive, olha, pode até ir lá para minha igreja, lá que eu estou precisando de pessoas assim para me ajudar. Tá, mas tá, tudo bem. Eu reconheço que perdi a votação. O Oliveira, de Uberaba, em Minas Gerais, diz assim: você acharia uma pessoa que transmite amor, paz, paciência, caridade, honestidade chata? Os verdadeiros cristãos são caracterizados por amor a Deus e aos outros. Porque aqueles que não são... Não, desculpe. Porque aqueles que são regenerados possuem um coração novo. Só eles são capazes de negar a si mesmos. Liberado do egocentrismo, essas pessoas são capazes de amar a Deus com todo o seu coração, mente, alma e força. E amar uns aos outros como a si mesmos. Em outras palavras, somente aqueles que são regenerados são capazes de cumprir o primeiro e o segundo mandamento. Afinal, você prega o evangelho ou fica divulgando sua igreja? Aí também tem isso, né, pastor? O verdadeiro crente deve ser amoroso, humilde, manso de coração, paciente, educado, honesto e deve respeitar a todos. Foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. E esse funcionário, autêntico desse jeito, se um dia sair da empresa, o pessoal vai sentir falta dele. Não é? Com certeza. Vai sentir falta, porque quem que não gostaria, vamos pensar pela cabeça do empresário, né? Quem que não gostaria de ter uma pessoa assim... com esses valores no seu time, na sua equipe. Que traz harmonia. E que ainda dê resultado. Poxa vida. Agora eu quero ver vocês responderem essa daqui, ó. Oh, meu Os Deus. dois. Sandro Silva, da capital de São Paulo, diz assim: no meu caso, foi muito difícil ficar mudo, enquanto uma funcionária espírita doutrinava os amigos funcionários com histórias sobrenaturais sem que eu opinasse. Mas ainda assim, não é lugar para isso. Ele ficou quieto. Ele acertou ou ele errou? Doutora Aline, as damas primeiro. Se é a regra da empresa, né, e das outras pessoas, de não falar de religião, ele acertou. Ele acertou. Ele não opinava, porque o crente chato já começa aí. Ele já ia bater de frente com a espírita e ia ficar disputando qual era a melhor religião. Mas não foi o que Elias fez no Monte Carmelo, irmã? Mas ele fez lá no Monte Carmelo. Hoje é totalmente diferente. Ah, meu pai do céu. Né? Hoje é muito diferente. O cristão, ele não tem que ficar dando murro em ponta de faca. Ele não pode trazer desarmonia para um local. Pastor? Difícil, viu, responder. Se o Sandro Silva fosse da sua igreja e viesse com essa... O que o senhor falava para Eu ele? aconselharia ele assim: Sandro, você conhece essas pessoas legal? Na primeira oportunidade que você tiver, aqueles 15 minutinhos do café que você tem direito e tal, você pode chegar e distorcer essa elegantemente, sem ofender, sem debater, criar atrito. Mas você pode chegar ali e falar: olha, não é bem por aí. Né? Às vezes você ouve coisas falando sobre reencarnação, mas a Bíblia não fala sobre isso, fala sobre ressurreição. Ele pode
Porque realmente ali, se a pessoa tá falando e ele, vai dar pau. Mas, irmãos, por que a espírita pode e ele não? Na verdade, ela não pode também, né? Não pode o espírito, não pode o budista, nem o islâmico e nem o crente. Mas se ela tá fazendo isso no local de trabalho e as pessoas, ele tiver liberdade, as pessoas perguntar para ele pode sim depois corrigir isso daí. Qual o problema? Porque senão a gente ia ter que sair atrás de todo testemunho de Jeová na rua, que vai nas casas lá, batendo palma e tal, e a gente for corrigir todo mundo. Eu acho que não... tem que tomar cuidado com isso, porque senão... Vira guerra. Vira como fala lá, palestino e judeus, né? Até pegando esse gancho, domingo teve um irmão que pregou e ele deu o testemunho de como que a família dele aceitou a Jesus. Um rapaz que conhecia o irmão dele começou a falar de Jesus pro irmão, o irmão era muito briguento, não quero, blá, blá. Aí ele pegou, parou de falar, ele deu a Bíblia. Ele deu uma Bíblia. E aí, esse rapaz começou a ler a Bíblia e ele se converteu e através desse calar daquele cristão e oferecer a Bíblia e também através da atitude do comportamento, eu acredito, a família inteira desse rapaz aceitou Jesus e o pai proibia que eles lessem a Bíblia, brigava, tudo. E o pai, nos últimos dias, assim, aceitou a Jesus e foi para Cristo. Pastor Heber, eu tive uma experiência com um grupo que eu liderei, numa caravana que nós fizemos pro Egito e para Israel. O guia lá no Egito era uma pessoa muçulmana, né? Ele que nos levava o toque do aparelho celular dele era uma música do Diante do Trono. Então a gente ficou, porque dentro do ônibus, né? Ele levava no Cairo e tal, e tocava o telefone e vinha a música do Diante do Trono, né? E aí eu não aguentei, eu perguntei para ele, né? Ele falou, não, é que vem muito turista brasileiro, eles me passam... Ele nem sabe, na verdade, que é, mas tá lá a música do Trono. Talvez se um ayatolá lá soubesse disso, ia crucificar ele. Agora, em Israel, o nosso guia era judeu. E eu lembro que quando a gente chegou no primeiro dia, ela era uma brasileira, morava aqui na Vila Mariana, foi para Israel e se ficou por lá, vive 20 anos lá. E ela disse assim, olha... Eu vou pedir para vocês, aqui em Jerusalém, há uma lei que não pode pregar o evangelho. Falou para nós. Não, eu não sabia disso. Não, vocês vão nos locais, eu vou mostrar tudo para vocês. Vocês não podem falar de Jesus aqui em Jerusalém, porque vai se ver, vão suspender, vão levar o nosso ônibus, vamos um rolo só. Eu falei, puxa vida, né? Você vê, Jerusalém, né? A capital, e ela era judia. E eu queria uma oportunidade de falar de Jesus para ela, né? Então, só que eu estava assim com receio de falar e tudo, queria respeitar ela. Aí teve uma oportunidade que nós fomos para Jericó. E Jericó é um território palestino. Então ali não tinha esse problema. Só que o judeu não podia entrar no território palestino. Mas como a pessoa que estava recebendo a gente em Jericó, ele foi um gaúcho que morou no Rio Grande do Sul, ele era islâmico, e foi para lá e hoje vive do turismo. Liberou a entrada dela dentro do ônibus. Eu falei, bem, agora eu estou em território palestino, então eu vou evangelizar. Aí eu falei para ela, olha, e realmente evangelizei, falei de Jesus para ela ali, e falei assim, das coisas que você tem me falado, né? Ela era formada em arqueologia, tinha um ótimo conhecimento, e eu falei assim, e o Messias que você está esperando, quando ele aparecer, ele vai fazer alguma coisa diferente que Jesus não tenha feito? Uhum. E deixei ela com essa pergunta. E então pude falar para ela. Então eu esperei o momento adequado. Ah, mas por que não falou em Jerusalém? Porque estava ela mesma avisou que... Ela mesma avisou. Então, creio eu que eu não fui chato com ela, né? E nem deixou de pregar. Nem deixei de pregar o evangelho. Agora, eu estou muito curioso para saber o que a repórter Kátia Silva ouviu quando fez a pergunta tema de hoje para os interlocutores que ela costuma procurar nos ambientes, principalmente lá na rua Conde de Sarzedas, né, que é uma rua só de lojas cristãs. Vejam só.
Ambiente de trabalho. Como ser um cristão autêntico sem ser chato? É a pessoa ter consciência, não apenas só falar no nome de Jesus, mas também ter atitudes. Isso também é uma forma de evangelizar. Se você ficar falando muito, acaba sendo uma coisa inconveniente. E o seu testemunho, muitas vezes, fala muito mais do que palavras. Eu acho que o verdadeiro cristão é aquele cristão que não é um bitolado, que é um dentro da caixa. O verdadeiro cristão, ele se adapta fora da caixa, mas não deixa a essência, que é Jesus Cristo. Eu acho que você tem que tratar as pessoas de igual para igual, né? Porque lidar com o público não é fácil. Não é nesse setor assim, ainda mais no comércio. Mas tratando de igual para igual, acredito que não vai haver chatice de ambas as partes. É simplesmente deixar Deus usar você na sua essência. E não ficar o tempo inteiro querendo mostrar quem você é, mas deixar que as suas atitudes mostrem quem é Deus na sua vida. Tem que ser espontâneo, né, meu? Tem que ser o que você é. Não precisa se inventar muito, não, entendeu? Tem que ser o que você é e ser simpático às pessoas, entendeu? É agradável, né? Isso aí. É difícil, mas acho que cristão não é ser chato, né? Acho que você pode muito bem conviver no ambiente de trabalho e não ser chato. Você não vai fazer as coisas que é do mundo, né? Não vai ficar fazendo fofocas, os negócios que acontecem em trabalho. Você pode ser um cristão onde for, no trabalho, em casa, na escola, na faculdade. É só seguir o evangelho, fazer aquilo que Jesus mandou fazer, que você não vai ser chato, né? O costume o mundo fala que nós somos chatos, mas na verdade não somos chatos. Doutora Aline, um dos grandes problemas que boa parte das pessoas, se não todas, né, tem, quando começa a chegar a idade da razão e dali para frente, é o querer ser aceito. Né? E há pelo menos um grupo razoável de cristãos, que, sobretudo jovens, que acabam transigindo com os valores estranhos à fé para se sentirem aceitos na escola ou no ambiente de trabalho, no escritório, na fábrica, enfim. Como é que a senhora vê isso? Eu até li uma frase esses dias, que a igreja que atraía pela diferença, agora atrai por ser muito igual, né? Por ser muito permissiva. Algumas igrejas acabaram abrindo um leque de permissões, então se permite uma pessoa tatuada, se permite algumas atitudes dentro do templo que não se permitiria antes. E isso atrai quem? Os jovens. Então, o jovem que é cristão, que não sai para uma balada, como determinada igreja faz uma balada, ele acaba indo para aquele lugar. Então, tá muito tênue a linha, né, de diferença da igreja em si. Então, aquelas igrejas que tem um pouco mais rígida, acaba sendo uma igreja mais chata de você seguir. Na idade da adolescência, né, passando já para a juventude, se eu não me adequo àquele grupo, às atitudes que aquele grupo tem, ao gosto daquele grupo, eu sou excluído. Então, para eu não ser excluído, eu acabo cedendo algumas situações para que eles me acolham, né? Então, hoje, os adolescentes têm que ter algo muito mais forte, né, para segurá-los dentro da igreja, e até mesmo a família e a igreja fortalecer a autoestima daquele adolescente, porque isso também tem a ver com, se não me aceitam, eu rebaixo a minha autoestima, então eu fico sozinho, fico solitário, aí causa alguns outros danos. É preciso ter um amor próprio muito maior, né, do que aquilo que estão pedindo para você fazer, para você ser aceito. Você tem que ter uma consciência muito mais forte. Ô, pastor, agora, diante do que a doutora Aline falou, fiquei com uma dúvida. Poxa, se praticamente todos nós temos ou passamos por uma fase da vida em que a gente tem dificuldades com a autoestima, né?
os cristãos deviam levar vantagem, porque afinal de contas é a fé cristã que prega, olha, Deus te amou, você foi tão importante para Deus que Ele mandou Jesus te resgatar e tal. Por que nós temos tantos jovens cristãos com problemas de autoestima? Olha, pastor, 15% da igreja que eu pastoreio é formada pelo público jovem e adolescente, né? E como você mesmo disse aí, eles querem ser aceitos muitas vezes, né? Porque eles também sofrem muito bullying religioso. No trabalho, na escola. E se ele não participa, se ele não for lá um paquerador, então os caras já começam a achar que ele é careta, até a ponto de dizer, talvez o cara não gosta disso, aquela coisa toda. Então, pastor, assim, eu tenho uma filha adolescente, eu converso muito com ela, eu digo para ela que ela tem que ser luz aonde ela estiver, tem que dar um bom testemunho. Eu falo para ela evangelizar as amigas dela, eu falo para ela, inclusive a nossa casa está aberta, traga seus amigos à escola, deixa eles ver como que a gente vive, como que a gente trata você, como que nós nos relacionamos, né? Porque o jovem hoje realmente a igreja precisa ter um trabalho muito sério com eles, um trabalho assim, de perto, um trabalho de mentoreamento, de pastoreá-los, porque o mundo em que nós estamos vivendo, pastor, tá difícil para eles, entendeu? Eu não passei a minha juventude na igreja, eu me converti aos 23 anos, então, para mim foi mais fácil, vamos assim dizer. Agora, eles que nasceram na igreja e que vivem na igreja, tem sido muito difícil para eles, né? E nós temos que ter paciência também com eles, entender que talvez alguns vão sucumbir e depois... Eu já vi adolescentes que deram problema na igreja, mas depois de adulto ficaram ótimos. E já vi o outro cenário também, de adolescentes que louvava, participava do louvor, era uma bênção. E chegou na idade adulta, se separou, aprontou, fez um monte de coisa. Então, eu acho que o trabalho, falando do ponto de vista do pastor, seria realmente acompanhar, mentorear, né? Nós temos um trabalho na igreja chamado Radical Team e JP House, onde nós selecionamos uma casa, levamos esses jovens, pedimos para eles... Inclusive a Priscila foi convidada, ela está indo na igreja, sua indicação, e ela vai nesse trabalho sábado agora. Que legal. Então é uma forma da gente envolvê-los, né? Trazê-los para perto do evangelho. Ela é uma das pessoas que tem um probleminha de autoestima, né? E o adolescente, ele não está a fim de ser criticado, né? Por que ele cede ao grupo? Porque o grupo não critica, o grupo acolhe. E já a igreja, muitas das vezes, quando não se tem um preparo, acaba criticando atitudes ao invés de acolher e orientar. Isso é diferente. O adolescente, ele está a fim de ser acolhido e orientado, e não criticado. Por mais que esteja errado, você vai mostrar esse erro de uma outra forma, não com crítica, né? Você vai mostrar através de orientação. Muito bem. Eu queria agradecer a doutora Aline Cristina da Silva Souza, psicóloga e membro da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, e também ao pastor Dimas Paulinho de Souza, pastor da Igreja Batista Pedra Viva, ali na região de Interlagos, né, em São Paulo. Muito obrigado pela presença de vocês. O contato de ambos os irmãos está no site vejamsó.com.br, na aba Convidados. Vai lá, tem um e-mail, pode escrever para eles, fazer pergunta, convite, enfim. Eles estão à disposição dos irmãos, tá bem? Vamos ver quem é que vai levar a camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus. Foi o Celso Dias, em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Para você que fica com a gente, fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nós nos encontraremos outra vez no próximo Vejam Só.